Bom dia, irmãos. A paz. Vocês dormiram bem? Estão renovados? Eu sei que são dias intensos, é de manhã e de noite. Aí a gente fica naquela pilha, porque a gente chega em casa e não consegue descansar, não é? Você chega em casa e vai remoer, vai ficar pensando em tudo que foi falado, em tudo que foi ministrado. Então, até conseguir se desligar, já fica um pouquinho mais tarde. E se você for igual eu sou uma pessoa mais noturna do que diurna. Então, levantar cedo é sempre uma batalha espiritual, entendeu? A gente já levanta guerreando com a carne, dizendo, levanta, acorda, abre o olho, que você tem que levantar. Mas graças a Deus, porque você escolheu a melhor parte nessa manhã. Você escolheu estar aqui para juntos crescermos na palavra do Senhor. Amém? Eu queria falar um pouquinho com você sobre o pastor André estava falando na quinta-feira a respeito de fé. E eu queria falar um pouquinho a respeito de permanecermos de pé. Sobre estar firmados em fé. Andarmos em fé. Nós sabemos que a vida do justo é uma vida de fé. Então, nós precisamos caminhar na fé para ficar de pé. Eu me lembro que hoje eu moro em Belo Horizonte, desde 2011 já virei mineirinha do coração, mas eu sou capixaba. Eu nasci no interior do Espírito Santo e às vezes eu e o Tiago a gente vai de trem, faz o passeio de trem, que nem é um passeio, irmãos, porque são 10 horas. Então, passeio é quando você faz 5, 6, 10, você já começa a ficar entediado lá dentro. E a gente vai de trem de BH para Baixo-Guandu, que é a cidade mais próxima da linha ferroviária da minha cidade, e minha mãe nos busca lá. E especificamente em setembro, a gente estava indo para a conferência de mulheres da igreja dos meus pais, eu sou filha de pastor, e a gente estava indo, e a gente passava dentro das paradas do trem, você via a paisagem, como passa perto de muitas montanhas, muitas cachoeiras, muito mato. Então, em determinado momento que o trem parou, a gente estava lanchando, claro, a gordinha no vagão da comida, ela estava lá lanchando, e aí você olhava para a paisagem assim, tinha umas árvores, um pasto muito seco, estava muito seco, você via a vegetação bem queimada, seca, mas no meio dessa vegetação tinha umas 3, 4 árvores muito verdes. Isoladas, não próximas, mas no meio daquela vegetação seca, aquele pasto já amarelo, queimado, seco, existiam umas árvores muito verdinhas. E eu ainda falei com o Tiago, falei, espia ali, amor, elas estão no mesmo ambiente, expostas ao mesmo sol, no mesmo solo, colocada no mesmo lugar, mas há uma distinção muito clara da verde e do resto seca. E na hora o Senhor falou comigo, o que define a árvore não é o clima que ela está, não é o solo que ela está, mas aonde as raízes delas desceram. Por quê? Porque existem algumas espécies de árvores que elas conseguem descer a sua raiz tão funda que ela não precisa da chuva para ser molhada. Ela consegue aprofundar as suas raízes ao ponto de ser molhada pela água do próprio solo. Outras, como a raiz não se aprofunda tanto, elas precisam da condição climática para serem molhadas, para estar revigoradas. Então, no período de calor, elas ficam muito secas, porque não chovem tanto, e aí elas não conseguem ter a água para dar vigor a ela. Mas aquelas que conseguem descer as suas raízes ao mais profundo solo, elas não precisam do que está fora, elas precisam do nutriente que está dentro. E na hora o Senhor falou isso comigo, o Senhor disse assim, essa é a diferença do meu povo. Uns sempre permanecendo firmes, sempre intensos, sempre de pé. E outros 6 meses estão fogo puro e 6 meses você tem que quase empurrar o irmão para ver se ele vai para frente. Por quê? Porque a circunstância está para todos. As duas árvores, a seca e a vistosa, a verdinha, elas estavam no mesmo calor. Elas estavam expostas à mesma temperatura do sol. Mas o que determinava o seu vigor não era o que estava fora, era a sua raiz que estava dentro. A profundidade da sua raiz. E quando você vê Paulo falando aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, 7, ele vai dizer que nós, como vasos frágeis, carregamos um tesouro. E esse tesouro é a certeza do poder de Deus que habita em nós. Que aí ele vai dizer, olha, a gente pode ser perseguido, mas não desanimado. Ficar abatido,
mas não desesperado. Eu sei que você já lembrou da música. Eu sei que você está cantando a música aí na cabeça. Eu sei que veio. E normalmente eu troco a ordem da música todinha. Então, se eu estiver cantando e não tiver a letra, eu já pulo para o perplexo, para o desanimado, para o desamparado, que eu já pulei tudo. Mas Paulo está dizendo o quê? Normalmente a gente usa esse texto para ficar lamentando que a gente é um barro frágil. Eu sou tão frágil, eu sou um barro. Mas o foco do texto é o tesouro que está dentro do barro. Não é o barro, é o que ele carrega. Nós temos uma nova realidade dentro de nós. A vida de Deus está em nós. Nós somos nova criatura. Temos a vida de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos habita dentro de nós. Mas o que cabe a mim e a você é aprofundar as nossas raízes. Porque o tesouro todos temos iguais. Todos temos o mesmo tesouro. Nascemos de novo, a vida de Deus está em nós. O Espírito vem habitar em nós. Nascemos de novo, fomos reconectados com Deus. Mas aonde nós vamos perfurar as nossas raízes vai depender de onde vai vir o nosso alimento. Do que está fora ou do que está dentro. E precisamos ter esse cuidado, por quê? Porque uma das coisas que vai nos distrair e não nos deixar de pé é as emoções. Porque se eu e você formos o tipo de pessoa que precisa do que está fora para estar bem, facilmente a gente vai desmoronar quando a gente tiver que enfrentar pressão atrás de pressão. Porque elas chegam para todo mundo. Não é porque você se converteu que nunca mais você vai ter problema. Quem te falou isso te enganou. Porque nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter pressões. A diferença é como nós lidamos com ela. Porque agora nós não estamos mais igual ao mundo desesperados. Nós temos um tesouro dentro de nós que nos dá a força necessária para permanecer de pé. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa área emocional. Você sabia que as emoções podem derrubar mais um filho de Deus do que o diabo? O diabo nem vai precisar fazer muita força quando a pessoa já está com problemas emocionais. Por quê? Porque quando você está com potencial emocional, como ansiedade, transtorno de pânico, depressão, a mente da pessoa já funciona sozinha. Ela nem precisa da ajuda do diabo para pensar coisa negativa. Não é? Ela já se coloca no vitimismo e no pessimismo, que tudo para mim não dá certo. Não, eu não avanço, não conquisto. Aí a pessoa já começa a ficar ansiosa, porque a vida dela nada vai para frente. Aí tudo que ela pensa em fazer, não, mas para mim não vai dar certo. Para mim eu não consigo, eu não sou capaz. Não, é melhor fulano de tal, porque fulano é mais inteligente do que eu. Ela já se coloca numa condição de pessimismo, e isso gera nela ansiedade. Porque ela vê outras pessoas frutificando e ela fica sempre com a sensação de que ela está parada. E, irmãos, a gente, claro que eu não quero, deixa eu botar um ponto de equilíbrio, dizer que as emoções não precisam ser cuidadas. Se você está num nível que você se percebe, Willa, eu não consigo vencer isso sozinha, procure ajuda. Os psicólogos e os psiquiatras são pessoas capacitadas por Deus. Não é pecado você procurar um psicólogo. O conselho que eu, Willa, te dou, um conselho, procure alguém que partilhe da mesma fé que você. Para que na hora que ele for te fazer o tratamento, ele não afastar você daquilo que você crê como fé. Então procure pessoas capacitadas, psicólogos, psiquiatras capacitados, mas que defendam a mesma fé que você. A mesma verdade da palavra que você. Então nós precisamos nos cuidar. Pedir ajuda, dizer, olha, eu não consigo mais. Mas também precisamos afundar as nossas raízes na verdade da palavra. Sabe, queridos, boa parte dos conflitos emocionais é por causa de problemas não resolvidos. O que prejudica as pessoas não é o fato delas terem problemas, é o fato delas não resolverem os problemas que têm, porque elas ficam maquinando aquilo, e não saem do lugar. Aí elas ficam desanimadas, desencorajadas, entristecidas, deprimidas. Precisamos resolver os nossos problemas. É claro que você não precisa ser barraqueiro para resolver o seu problema. Entendeu? Você não precisa aflorar o velho homem. Eu sempre brinco com o Tiago que quando você vai nas igrejas, você ouve testemunho, né? Aí tem o ex-traficante, o ex-alcoólatra, o ex-adúltero, eu era ex-barraqueira.
entendeu? Eu sei que você está olhando e dizendo assim, não acredito. Mas é porque, gente, 2 Coríntios 5,17 é verdade. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Então, quando você for resolver os conflitos, não é para você gerar outro problema brigando e criando contenda com as pessoas. Mas internamente a gente precisa aprender a se resolver. Porque se você for um acumulador de problema, uma hora vai estourar no teu corpo. Porque o que você não põe para fora, o seu corpo uma hora vai colocar. Então nós precisamos resolver as nossas emoções, tirar um tempo para nós. Tem gente que está tão ocupada cuidando do mundo que esquece de cuidar dela mesma. Fazer algo por você. Irmãos, tem hora que eu quero ir no shopping, que eu não quero comprar nada não, só quero ter uma terapia com as minhas amigas. Eu ligo para a Thaís, eu tenho uma amiga que a gente brinca que ela é o fruto do Espírito em pessoa. Aí a gente já chama ela carinhosamente de fruto. Nunca vi ela nervosa, irmãos. Ela conversa com você assim, oi querida, minha linda. Mas é dela, não é forçada, é dela. Aí ela fica, minha linda, vamos passear. E eu já sou o furacão e ela é a calmaria. Aí eu digo, vamos embora amiga, ande logo, vamos logo. E ela, calme minha amiga, vamos olhar só mais essa roupinha aqui. Ó. Mas é a minha terapia. Porque eu não sei se acontece só na sua casa. Na minha, o meu abençoado, digníssimo, lindo, maravilhoso, ele vai comigo no shopping. Ele não se importa. Mas ele senta lá e fala assim, olha, tudo que você tem para olhar, na hora que você acabar, você me chama. Entende? Ele fala, ele não liga, ele vai comigo, ele deixa eu olhar, ele não fica me chamando para ir embora, mas ele senta num lugar e fala assim, a hora que você acabar, você me chama. E a mulher, ela quer uma companhia para tricotar enquanto ela está vendo as coisas. Para dizer, ó, isso é feio, isso não gostei não. Ó, isso aqui não é bonito não. Não, isso aqui não vai combinar não. Então, normalmente, nesses tempos, quando eu preciso cuidar de mim, eu gosto de sair com as minhas amigas. Porque a gente vai de todas as lojas que tem no shopping. Todas. Aí a gente olha, menina, tu viu aquilo? Nossa, aquilo saiu de moda. Menina, você viu aquela cor? Nossa, que coisa linda aquilo ali. Nossa, eu gostei. Chegar em casa, eu vou pedir o Tiago para ele me dar. Como diz os mineiros, que trem lindo. Então, assim, mas nós precisamos ter esse momento. Às vezes, o seu momento vai ser num salão, fazendo uma unha, escovando o teu cabelo. Mas precisamos tirar um tempo para se sentir bonita. Normalmente o homem pratica esporte, né? Ele já tem mais essa pegada, ele faz alguma coisa para extravasar, para poder cuidar dele. No meu caso, às vezes eu tenho que lembrar o Tiago que ele não é o Nadal, que ele não é o Roger Federer, porque senão ele fica mais na quadra de tênis do que em casa. Mas ele gosta, é o prazer dele, não tem tempo ruim. Ele não tem tempo ruim, falou que é para fazer aquilo, por quê? Porque é o momento da terapia dele. É onde ele vai extravasar, onde ele vai colocar para fora, ele vai cuidar dele. E nós precisamos, você sabe que as doenças emocionais, elas vão refletir no teu corpo. Então você precisa cuidar do seu corpo, porque é lá que elas estouram. Pratique uma atividade física, se alimente bem, durma bem, o sono é reparador. Precisamos cuidar de nós mesmos. Eu aprendi, como eu tenho essa personalidade um pouco... Eu me descobri no Muay Thai. Porque se eu não posso bater nos irmãos da igreja, pelo menos no Muay Thai, a gente pode extravasar, entendeu? Já que a gente é meigo, manso, fruto do Espírito, mas extravasa a minha adrenalina, a minha raiva. Agora, quanto tempo eu demorei para encontrar algo que eu gostasse, que me desse prazer e descarregava minhas emoções? A gente precisa encontrar algo que você olha e fala, não, eu saio dali... Pronto, ficou para trás. Porque senão você vai ficar dia após dia remoendo aquilo. Então você não pode deixar as emoções te controlar. Porque o problema não são os seus problemas. É o que eles geram dentro de você. É como você administra os seus problemas. E aí vai da maturidade de saber aonde está a sua raiz. Por quê? Porque se você depende do clima para se alimentar, para se revigorar, sempre que tiver uma adversidade, você vai balançar. Agora, se a sua raiz está profunda, você pode até ser balançado, mas você permanece firme. Não, eu vou lá extravasar, eu vou cuidar de mim, eu não vou deixar problema mal resolvido, mas eu também não vou me impedir, não vou deixar que isso me impeça de caminhar, que isso me desanime, que isso me faça retroceder. Quando você vê a viagem, o naufrágio de Paulo, em Atos 27,
Paulo está indo para Roma, ele estava preso, em Atos 23:11, o Senhor aparece para ele e diz: Paulo, tenha coragem, porque do modo que você deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, eu preciso que você vá para Roma. Roma era o coração do Império Romano. E ele pega um navio, eles saem, aí eles param, eles percebem que a viagem vai ser perigosa, porque começam os ventos a ser contrários. Então eles param em Porto Belo, e aí eles mudam de navio, eles avistam um navio alexandrino, e o líder, Paulo estava preso, o líder da turma, dos prisioneiros, embarcam eles nesse navio. Eles caminhando, param nesse belos portos, e aí Paulo tem uma impressão no espírito. E ele diz: olha, é melhor a gente não seguir viagem, porque a viagem vai ser danosa. Vai perder a carga, vai perder o navio e vai correr risco para as nossas vidas. Paulo tem uma percepção muito clara no espírito, que não é para ir. Só que o chefe do navio não era Paulo. O líder das pessoas que estavam, a pessoa que estava responsável por levar os presos, decidiu ouvir mais o capitão do navio do que a percepção espiritual de Paulo. E se você for ler o texto, quando eles começam, em Atos 27, eles começam a seguir jornada e um vento forte leva eles para mar aberto. E eles ficam vários dias sem ver o sol, sem ver as estrelas, sem comer, ao ponto de perder a esperança de livramento. A partir de um determinado momento da tempestade, eles começam a jogar as coisas no mar para ver se o navio vai ficar mais leve e conseguir parar de ser sacudido. Por quê? Porque os ventos, a tempestade, estava castigando o navio. E Paulo se levanta e diz: olha, era bom vocês terem me ouvido, quando eu disse que a viagem ia ser danosa. Mas vai perder o navio, vai perder a carga, mas ninguém vai perder a vida, porque o anjo do Senhor apareceu para mim dizendo que eu precisava estar em Roma. O que a gente aprende com isso? O próprio Jesus apareceu para Paulo em Atos 23:11, falando que ele precisava estar em Roma. Quando o pau quebrou, quando eles estavam todo mundo desesperados, com medo de morrer, porque não viam nem céu e nem estrela, era água atrás de água, vento atrás de vento, Paulo tinha uma convicção. Ele dizia: eu não sei o que vai acontecer aqui, mas se eu tenho que chegar em Roma, eu vou chegar em Roma. Morrer é que eu não vou. Porque se Deus disse que eu preciso estar em Roma, eu vou estar em Roma. Agora, Paulo nos ensina algo muito importante. Uma vez eu vi o reverendo Tony Cooker falando disso e eu guardei isso no coração. Ele disse: se você não pode lidar com o que está te afetando por fora, aprenda a lidar que isso não te afete por dentro. Se você não pode controlar a tempestade que está te cercando por fora, não deixe que ela ative uma tempestade por dentro. Nós somos guardiões das nossas emoções. Paulo não ficou lá assim: ai meu Deus, que medo, vamos morrer, galera. Ele se levantou com ousadia: epa, vocês não quiseram me ouvir. Ele fez igual mulher, né? Eu avisei. Mulher tem esse talento, né? De dizer: eu avisei. Ele disse: olha, mas agora que já deu ruim, vai perder o navio, vai perder a carga, mas por causa de mim, nenhum de vocês vai morrer. Porque eu tenho que chegar até Roma. Então, por amor a mim, Deus vai poupar vocês. Ele estava fundamentado, não no que ele via, mas naquilo que ele cria da palavra de Deus, do que Jesus falou para ele. E por que isso é importante? Porque hoje em dia a gente vê irmãos que sabem da palavra. Aí você diz assim: ó irmão, está passando por uma dificuldade, mas tem de bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. Ele fala assim: já sei. Não, eu sei. Aí você fala: você está em Cristo, você tem o fruto do Espírito é alegria. Eu já sei. Tudo ele sabe. Só que as emoções estão levando ele de um lado para o outro, mas ele sabe. Por quê? Porque o problema hoje não é falta de conhecimento, não é falta de fervor do Espírito, é falta de fundamento. Autocontrole. Irmãos, quantas vezes eu já tive que enfiar o dedo na minha cara e dizer assim: levanta, se posiciona, a circunstância não é maior do que o Deus que está dentro de você. Coragem. O problema é que muitas vezes, mediante a circunstância, a gente não sabe nem o que a palavra diz a respeito daquilo. Quando eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade, em 2017, eu tomei remédio por um bom tempo. E por causa de N motivos,
estava adaptando algumas coisas, que eram muitas pressões em várias áreas, e eu não estava conseguindo lidar, porque eu tinha o hábito de botar para fora, e eu comecei a guardar. Porque aí começa todo mundo, tem que dar no fruto, não pode ficar criando problema, não pode... Então, na busca pelo equilíbrio, de não estourar demais, mas também não se calar, eu acabei não sabendo lidar com as minhas emoções. E aí, oscilando nisso, eu fiz o tratamento por um tempo, e chegou uma hora que o Senhor falou comigo. Eu não estou falando que você tem que fazer isso, não é doutrina, foi um testemunho pessoal. O Senhor falou para mim, o que você prega para os outros tem que fazer valer na sua vida. Quando eu cheguei em casa, eu estava num culto. Quando eu cheguei em casa, eu procurei todos os textos bíblicos que falavam de ansiedade, de segurança, de Deus estar comigo, de alegria e de fé. E por várias vezes eu me olhei no espelho para olhar bem no fundo do meu olho, enfiei o dedo na minha cara e comecei a confessar esses textos. A pergunta que eu não quero que você responda, eu quero que você pense e olhe para mim e continue rindo. Se eu te passasse o microfone hoje e te perguntasse 5 versículos sobre ansiedade, você saberia me falar? Por quê? Porque às vezes a gente tem até a intenção de querer resolver, mas não está fundamentado. Não tem raiz. Está precisando que as pessoas cheguem para jogar água na plantinha, para você não secar. Só que as pessoas nem sempre vão estar com você a todo momento, mas a palavra não te abandona. As pessoas são importantes. Há momentos que você vai precisar ter amigos que te coloquem para frente. Mas o problema de você sempre depender das pessoas é que elas não vão estar 24 horas com você. Então, vai chegar um momento que você precisa estar fundamentado na palavra, porque ela não te deixa. Amém. Você pode estar em qualquer lugar que você começa, Pai, obrigado, que a tua palavra diz isso. Pai, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Confissões de fé. Precisamos resgatar isso. Na hora da pressão, o que sai da nossa boca? É desespero? Ai, vamos morrer. Ou vamos fazer igual Paulo. Ei, aquieta. Ninguém vai morrer aqui não. Vamos parar de desespero. Vamos se levantar porque o Senhor falou comigo. O Senhor me disse. Então nós precisamos ter um tempo para nós, aprendermos a nos cuidar, não deixar problemas mal resolvidos, mas precisamos ter raiz na palavra. E não adianta, gente, não tem fórmula mágica. Você pode decorar quantos textos você quiser, ser um excelente conhecedor e saber recitar vários textos. Se você não praticar a palavra, de nada vai adiantar. Porque o nosso fundamento é determinado pelo tanto que eu pratico o que eu sei, não pelo tanto de conhecimento que eu tenho adquirido na informação. Porque tem gente que você fala, não faz isso. Não, já sei, mas não pratica. E a palavra só é viva e eficaz quando ela é praticada, não quando ela é só lida. Porque informação por informação não muda a vida de ninguém. Agora, quando você decide pegar aquilo e dizer, essa é a esperança que eu tenho, eu vou colocar ela em prática, porque se Deus disse, vai acontecer. Porque a palavra funciona na minha vida. Ela vai ter poder para te colocar em operação, para fazer as coisas mudarem. Então, nós precisamos cuidar das nossas emoções. O tesouro que há em nós nos mantém de pé, firmado, mas nós não podemos depender que as emoções reguem o nosso vigor, que ela seja o motivo que nos dê alegria. Sabe por quê, querido? Nem todo dia a gente acorda alegre. Tem dia que você já acorda na pressão, não é? Não é todo dia que você acorda assim, oi, coisa linda, alegria, oi. Mas você tem que trazer essa realidade para a sua vida. Porque você não é o que você sente. Fé nunca teve a ver com sentimentalismo. Fé é uma convicção do que está escrito que eu trago para a minha realidade. Então, teve vezes que eu tive que acordar de manhã e enfiar o dedo na minha cara no espelho, assim, dizer assim, você é mansa. Você é alegre. Você tem domínio próprio. Você é crente. Já teve vezes. E sabia que você pode começar a desfrutar de alegria no meio da pressão? Na hora que o sangue está ali dando na canela, você olhar e dizer assim, eu vou rir. Não porque eu tenho forças naturais para isso, mas porque eu me lembro de quem eu sou por dentro. E se o fruto do Espírito é alegria, na hora que a tempestade faz assim, eu vou olhar para ela e vou dizer, ha, ha, ha.
Eu me lembro de pessoas falando assim, ai, Willa, vocês do Verbo da Vida é tão estranho. Vocês têm um quê de ha. Que coisa ridícula. Eu falo, é verdade, é estranho para você que não pratica, mas olha a sua vida e olha a nossa. Você está sempre afundada nos problemas. Por quê? Porque você não aprendeu a rir das circunstâncias. De saber quem você é por dentro. Porque nós não somos as nossas emoções. Você é um espírito. Por mais que você tenha emoções e precisa equilibrar, quem você é de fato é o seu homem interior. Então quem tem que dominar é o fruto do espírito. Aí tem hora que ele fala assim, amor, você está bem? Eu falei, estou conversando sozinha. Estou conversando sozinha, estou eu e o Espírito Santo aqui, que eu estou rindo dos meus problemas sozinha. E quando você começa a se dispor a esse ambiente, ai, irmãos, você pode estar fazendo o que for, que você percebe a mudança no ambiente, assim. Aquela alegria, aquela presença, aquela unção pegando junto, que você olha e fala assim, de que eu estava pensando mesmo? Qual era o meu problema? Porque além de aprender a administrar suas emoções, uma coisa fundamental para a gente poder estar de pé diante dos problemas é o fervor de espírito. Precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Precisamos ter uma vida no Espírito. Quando você se conecta no Espírito, você para de pensar no que está à sua volta e começa a olhar para dentro. Irmãos, eu vou te falar por experiência própria. É impossível você entrar em conexão com o Espírito e ficar pensando nos seus problemas. Eu sei que quando você ora em línguas, a nossa mente natural fica infrutífera. Mas quando você rompe essa barreira do natural e você se conecta no Espírito, você não lembra mais do que está te afligindo. Você não lembra mais do que a pessoa fez com você, de como a pessoa te prejudicou, de como ela te ofendeu, do que aconteceu. Você está tão conectado no que Deus é que você nem quer sair daquele lugar. Você diz, oh meu Deus, faz a hora passar bem devagar para eu poder ficar mais tempo aqui nesse ambiente, para eu poder desfrutar mais da tua presença. Nós precisamos ter uma vida no Espírito. Quando você vê Atos 1:8, você vai ver Jesus dando as instruções para eles ficarem em Jerusalém até que eles sejam revestidos de poder. Então você vê a importância, porque Jesus disse que depois do revestimento de poder eles seriam testemunhas. Jesus não disse, vai sendo minhas testemunhas até que vocês sejam revestidos de poder. Ele diz, primeiro vocês vão ser revestidos de poder, e então serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque o mundo precisa do poder do Espírito, das manifestações do Espírito. E nós precisamos da vida no Espírito. Já em Efésios 5:18-19, Paulo vai dizer que nós precisamos nos encher do Espírito. Normalmente eu fico revoltada, porque eu vejo os crentes usar esse texto só para falar do vinho. Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí fica aquela briga, se pode ou se não pode se encher do vinho. Mas ninguém olha que o foco é se encher do Espírito. Porque ele está falando de você não viver mais segundo a sua velha natureza, mas você andar de acordo com a sua nova natureza e ser cheio do Espírito. Aí os crentes ficam assim, Espírito Santo, vem me encher. Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, estou tão vazio, me encha. E o Espírito Santo está assim, ó, depende de você, não de mim. Porque enchei-vos do Espírito. Não é Deus vos encherá do Espírito. Então, às vezes, a gente não está desfrutando de uma intensidade de Deus, porque a gente está esperando de Deus o que Ele está esperando da gente. É se encher do Espírito. É tirar um tempo de oração em línguas. Está ali se conectado ao Espírito. Está ali fervoroso, em linha. Se você for olhar, Romanos 8,14 fala que somos guiados por Ele. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Nós, não vai dizer que o Espírito Santo nos levará a orar sem cessar. Nós devemos orar sem cessar. E no verso 19 ele diz para não apagar o Espírito Santo. Você não apaga de uma vez. Agora, à medida que o Espírito Santo vai te dando sinalizações, vai te dando percepções, e você deixa de andar naquilo porque você acha que é algo natural, diariamente você vai apagando o Espírito Santo de você. Porque às vezes a gente acha que o Espírito Santo é igual o centro espírita, que ele vai e desce, né? Ele desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe. Não, Jesus disse que quando o Consolador viesse, ele faria morada. Se o Espírito Santo sair de você, você morre espiritualmente. Então o Espírito Santo não sai e volta, mas você apaga a influência dele na sua vida à medida que você não corresponde com os comandos que ele te dá.
E é por isso que nós precisamos estar sensível. Porque Ele conta conosco para ser testemunha de Jesus. E se nós não estamos sensíveis aos seus comandos, às suas direções, a gente vai ficar cada vez mais frio. E o problema da frieza é que normalmente a frieza caminha com a crítica. Aí quando você está muito frio, você já começa assim, não sei para que aquele irmão está tão empolgado. Nossa, gritando no meu ouvido o culto inteiro. Olha lá o Aparecido, tá doido para aparecer. Ih, tá dando carreira ali só porque está na frente do pastor André, tá doido para aparecer. Porque quando a gente está desconectado, a gente tem a tendência de ser crítico. Porque você está tão cheio do natural que tudo te incomoda. Tudo inflama. Agora, quando você está conectado com o Espírito, você não quer saber o que o outro está fazendo. Eu quero só estar ali naquele ambiente. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo. Precisamos estar conectados. Não apagar o fervor do Espírito. Quando você tem um comando do Espírito Santo dizer, vai e faça algo, faça. Não fica negociando, ai, será que é minha carne? Ai, será que é da minha mente? Ai, será que é isso? Ai, será que eu estou tendo um delírio, estou inventando isso, não sei. Irmãos, para quem é o agente de milagre, para quem vai ser o transmissor, o milagre sempre é algo comum. Porque não é você que precisa, você é só o agente. Então, para você vai ser algo mais bobo, mas para quem está recebendo vai ser extraordinário. Às vezes o Espírito Santo fala assim, vai lá e dá um abraço no irmão. Você fala, para que eu vou lá dar um abraço no irmão? Ah, não, o Espírito Santo, o irmão está tão quietinho ali, não vou não. Mas era tudo que o irmão precisava. Naquele dia, às vezes ele saiu de casa falando assim, Senhor, eu só preciso de um abraço. Deixa eu te dizer uma coisa, se você apagar o Espírito, Deus não vai deixar de abençoar o irmão, Ele vai levantar outro. O problema é que você poderia ser abençoado sendo um canal de Deus e não foi. Então nós precisamos estar fervoroso, animado. Quando você está conectado no Espírito, você não tem tempo para ficar pensando nos problemas. Ou eles não vão ter a mesma dimensão, o mesmo tamanho. Por quê? Porque tudo é questão de ótica. Se eu foco no problema, ele vai ser grande. Se eu foco em Deus, o meu Deus vai ser maior do que os meus problemas. Então é perspectiva. O nosso problema é do tamanho da nossa perspectiva. Se eu estou enraizada em solo profundo, bebendo da água, da palavra, conectada com Deus, a minha visão de Deus sempre vai ser maior do que a visão dos meus problemas. Agora, se eu estou me deixando levar pela circunstância, precisando do clima externo para regar o meu vigor, sempre os meus problemas vão ser maiores do que Deus. E problema, querido, todo mundo tem. Não se iluda achar que a gente que prega não tem problema não, que a gente também tem. A gente não foi glorificado ainda não, viu, irmão? A gente também tem que trabalhar aqui, ó. Mente, volte para a palavra. Mente, se alinhe com o que está escrito. Você não é a sua emoção. Teve vezes que eu já tive que falar, Willa, você não é a sua emoção, é o que está escrito. Fé não é o que eu sinto, é o que eu creio. Eu sempre gosto da música do pastor André, o Espírito da Fé. Porque ela fala exatamente isso. O Espírito da Fé crê, fala e vê. Você não vê sentir. Não tem sentir. Eu creio porque está escrito, eu falo e eu vejo, eu não estou sentindo. E às vezes a gente só quer fazer quando sente. Mas isso não é fé. Isso é emoção. Eu não preciso me alegrar porque as circunstâncias estão favoráveis. Eu me alegro porque eu tenho a vida de Deus dentro de mim. Então nós precisamos estar alimentados, firmes, fervorosos no Espírito. Estando ali mesmo conectados. Em Tiago, capítulo 1, verso 22, vai falar sobre não ser ouvinte, não só ouvinte, mas praticante da palavra. Mas, deixa eu abrir aqui, no 19, Tiago 1,19, ele vai dizer assim, entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se irá. A ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, no qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele não fala salvar o vosso espírito. Porque o problema do espírito já foi resolvido no nascendo de novo, na regeneração. Mas a alma precisa constantemente ser renovada. Essa palavra salvar é a palavra grega souzo, que não significa apenas uma salvação, mas significa livrar de perigo,
livrar de dano, bem-estar. Ela também significa curar alguém sofrendo de uma enfermidade, resgatar alguém do perigo da destruição, poupar alguém de sofrer, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição. Você percebe que o texto de Tiago diz que a palavra já foi em nós implantada. A palavra está dentro de nós. Agora, se eu não der crédito para ela, se eu não regar a palavra que está dentro de mim, ela não vai surtir efeito. Agora, quando eu dou atenção para a palavra que está dentro, ela é poderosa para me preservar da destruição, para me poupar de sofrimento, para me poupar de circunstâncias desafiadoras. Precisamos acolher a palavra em nós enxertada. Acolher é dar atenção, é dar crédito, é meditar na palavra, para que ela tenha poder para transformar a nossa vida. E ela vai nos salvar de cair em ciladas, em destruição, em perigo, em dano e enfermidades. Precisamos não só saber, mas acolher, ponderar. Hoje em dia, infelizmente, a gente vive muito o engano do saber. Muita gente sabe muito, como eu falei, mas não pratica nada. Aí as pessoas, elas acham que porque elas vêm à igreja e ouvem o culto, isso é suficiente para melhorar a vida dela. Aí elas se tornam familiares das escrituras, mas não praticantes. Elas se tornam simpatizadores do evangelho, mas não convertidos. Filhos, discípulos. Aí elas começam a pegar aquilo que convém e tornar a palavra relativa ao invés de absoluta. Ah, não, isso não é bem assim, não. Até aqui tudo bem, aqui você não toca. Por quê? Porque as pessoas acham que só o fato delas virem no culto, isso vai fazer alguma coisa para mudar o quadro do que ela vive. Só que é você acolher. A palavra enxertada, isso é o Espírito que faz. Agora, o acolher é uma ação minha e sua, no qual ela é poderosa para salvar a nossa alma. E o acolher é você trazer a renovação da mente. Constantemente, ali você vai ficar com a guerra com as suas emoções, as emoções dizendo, não vai acontecer, e você dizendo, vai acontecer porque está escrito, vai acontecer porque o meu Deus é fiel, vai acontecer porque Ele não me deixa sozinha. O diabo vai se levantar e vai dizer, não é para você, não é para você, porque você não é capaz. Você vai se levantar e dizer, querido, eu tenho a mente de Cristo, em mim a unção dos santos, tenho uma capacitação do alto para eu fazer coisas que de mim mesmo talvez eu não conseguiria. E Satanás, você chegou tarde, porque a palavra chegou primeiro. Eu me posiciono. Ah, mas está demorando demais, Satanás vai dizer. Por que você continua crendo? Está demorando demais, já passou tantos anos que você confessa isso e nada mudou. E você vai dizer, a fé não precisa ver, não precisa sentir, para saber que já está feito. Eu continuo declarando, eu continuo confessando, porque essa é a verdade da palavra, até que meus olhos vejam o natural se render à palavra. Mas precisamos se posicionar. Está cheio de Deus, está cheio do Espírito. Tem gente que está querendo guerrear com o diabo assim, ai diabo. Quando eu digo guerrear, eu falo na mente. Lutar com as investidas do diabo na mente. Aí o diabo traz uma sugestão, você fica, ai diabo, será que é verdade? Ai, será que é isso mesmo? Ai não, mas é porque também na Bíblia diz isso, né? Mas será? Quando Satanás foi seduzir Jesus no deserto, Jesus não dava trégua para ele não, ele dizia, também está escrito. Você vem com esse escrito, mas eu vou te lembrar que também está escrito. Porque a nossa mente é uma arma poderosa. Para fazer as coisas acontecerem ou para nos derrubar. Então, nós precisamos aprofundar as nossas raízes na palavra. Sabe por quê, queridos? Quando você vê a coisa funcionar uma vez, pode juntar 10 pessoas com uma experiência contrária e dizer para você que não funciona, que você diz, é mentira, funciona. Porque eu provei, eu sei que funciona. Chega para uma pessoa que já foi curada de uma enfermidade e fala para ela que não, esse negócio de cura não é para todo mundo, não. Fala para ela que ela não vai, que esse negócio de cura não funciona, para você ver se você convence ela. Porque ela experimentou, ela praticou da palavra que é viva e eficaz. E isso fundamentou a convicção dela, que o nosso Deus é aquele que levou todas as nossas dores e enfermidades.
Precisamos estar fundamentados. Não depender da circunstância externa, mas depender da palavra que foi enxertada em nós. Acolher, regar, ponderar. Ela vai nos livrar do perigo, irmãos. A palavra nos livra do engano. Ela nos salva da destruição. E não é só a destruição do nosso destino eterno. É da gente evitar de quebrar a cara nessa vida. Quantas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não ouviu o Espírito Santo. Ele sinalizou, a gente achou que era algo natural. Ah, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. E aí aconteceu. Precisamos estar firmados. Se nós queremos ter uma vida de fé, permanecer firmes, inabaláveis, nós precisamos guardar as nossas emoções da circunstância. Não deixar que o que acontece fora afete como nós vivemos por dentro. Precisamos alinhar, cuidar das nossas emoções, mas precisamos estar cheios do Espírito, cheio da palavra, porque o Espírito testifica a palavra em nós. Então, quando nós estamos conectados com o Espírito, ele faz brotar no meio da dificuldade a palavra específica que nós precisamos liberar naquele tempo. Precisamos estar conectados. A nossa vida cristã tem que ser de crescimento, maturidade. É isso que Deus conta conosco. Mas muitas vezes, irmãos, eu tive que enfiar o dedo na minha cara e dizer: vá! Você não vai retroceder. Você vai! Porque o diabo não vai te roubar isso. Eu me lembro, eu vou encerrar com esse testemunho. Teve um dia, dentro desse período de crise, de ansiedade, às vezes consegui administrar bem, passei, como eu disse, pela a direção que o Senhor me deu, particular. Eu cortei o remédio, comecei a me apegar na palavra e passou. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que eu estava tendo uns gatilhos. E aí o Espírito Santo, gente, ele nos ensina em todas as coisas, o Espírito Santo é lindo. E ele disse assim para mim: isso é resultado do que você anda vendo na televisão. Você está se enchendo de muita coisa que não tem necessidade e isso está te dando gatilhos emocionais. Aí eu já falei com ele: a partir de hoje você não me chama para ver nada que tenha tiro, que tenha bomba, que tenha guerra, que tenha confusão. Porque isso me deixa agitada. Isso me agita. Falei: então não me chame que eu não vou ver mais. Não vou. E aí eu me lembro que um determinado dia, ele estava viajando, ele estava dando aula fora. E normalmente, dentro desses agitos, dentro dessas coisas, o filme proporcionava em mim, eu tinha sonhos frequentes que ele não estava em casa, ele estava viajando e alguém entrava em casa e me estuprava. Esse era o tipo de gatilho que me dava, sempre. E aí eu renovando a mente com a palavra, um dia ele estava viajando e eu tive esse sonho. Quando eu acordei do sonho, estava tudo escuro, tinha um homem muito grande, muito maior do que eu, na porta do meu quarto. E a minha cama está assim na parede, a minha cama já está de frente para a porta. E quando você acorda de um sonho desse, você já acorda agitado, não é? Você já acorda naquela: ai meu Deus, e me deu um medo, mas não era aquela sensação de temor, de evitar um perigo, era pânico. Aí eu lembrei de Paulo falando para Timóteo: Deus não te deu espírito de medo. Não te deu um sentimento de medo, Ele deu um espírito. Na hora que eu lembrei daquela palavra, o Espírito Santo disse para mim assim: esse homem que você está vendo na porta do seu quarto, é o tamanho do seu medo. Satanás está se materializando no tamanho do seu medo. Ah, meu amigo, eu levantei a coberta que eu digo para Satanás: eu não perco não. Para Satanás eu não vou perder, mas não vou perder mesmo. Porque o lugar de Satanás já está resolvido no nome de Jesus. Pois eu joguei a coberta para o lado, me levantei da cama e nem acendi a luz. Fui acender depois. E comecei a orar em línguas e dizendo: em nome de Jesus, você saia da minha casa, que aqui, Satanás, você não tem lugar. A minha casa é lugar de ambiente do Espírito. Aqui você não tem lugar. Medo, eu te repreendo no nome de Jesus. Você não faz parte da minha vida. E acendi a luz e disse: aqui tu não fica. Falei: a minha paz e o meu sono você não rouba. Falei: aqui você não tem lugar, porque a minha mente é guardada pela palavra. As minhas emoções são renovadas pela palavra. A palavra é poderosa para me salvar do medo. Apaguei a luz, botei a coberta e só acordei no outro dia. Porque eu disse: para Satanás eu não perco. E às vezes a gente fica: pastor, 2 horas da manhã. Imagina eu ligar para o meu pastor 2 horas da manhã: pastor, vem aqui em casa que eu estou vendo um homem na porta do meu quarto. Não, irmãos, a gente tem que entender quem a gente é por dentro. Se levantar e dizer: Satanás, aqui não.
Aqui não. Quem reina na minha casa é o Senhor. Aqui você não tem lugar, bate em retirada. Virei pro lado, amiga, e acabou. Ou tu acha que eu ia perder meu preciosíssimo sono por causa do diabo? Mas não ia mesmo. Aí no outro dia eu estava conversando com ele, falei, amor, tive um problema à noite. Ele falou, por que você não me ligou? Eu falei, adiantar o quê? Adiantar o quê eu te ligar? Ia mudar o quê? Não ia mudar nada. Porque tem coisas que só a gente tem que fazer por nós mesmos. Tem coisa que é você que tem que botar a sua autoridade em ação. Parar de depender dos outros e começar a praticar o que a palavra diz. A gente precisa, irmãos. É isso que nos faz crescer. É isso que nos faz avançar. Crescer espiritualmente. Não é o quanto que eu dependo do outro. É o quanto que essa palavra é a verdade em mim. Que possamos permanecer de pé. Sermos homens e mulheres de Deus. Temos emoções? Temos. Se tu está com dificuldade de conseguir controlar, procure ajuda. Peça ajuda. Mas se posicione na palavra. Confesse o que a palavra diz. Você não é o que você sente. Você é o que a palavra diz. Peça ajuda para romper. Mas se encha das verdades da palavra. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém? Você pode orar comigo nessa manhã? Você pode ficar de pé? Antes de orarmos, eu queria fazer uma confissão de fé com você. Você está pronto? Então vamos dizer, Pai, obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e ela tem transformado a minha vida. Pai, a minha mente é do Senhor, e ela vai acolher a palavra do Senhor. Eu não sou fruto do que eu sinto. Eu sou o resultado da Tua palavra em operação. As minhas emoções se dobram à palavra. A minha vida é governada pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua palavra. Eu viverei os melhores dias da minha vida por causa da palavra do Senhor. Aleluia! Pai, nós te damos graça, Senhor, nessa manhã. Obrigado pela essa palavra que nos tem nos mantido de pé, Pai. Obrigado porque a Sua palavra cuida de nós. Ela nos direciona, ela nos guia, ela nos exorta para vivermos o nosso potencial em Deus. Obrigado porque nós estamos crescendo espiritualmente, Pai. Obrigado porque nós estamos avançando e nada vai nos parar, Pai. Nós não seremos sacudidos e caídos, mas nós permaneceremos de pé, porque o que rega a nossa vida é a água da palavra, Pai. Obrigado porque nós não precisamos de motivos externos para nos alegrar. Nós nos alegramos porque fomos redimidos, porque fomos perdoados, porque fomos justificados. E hoje essa palavra tem nos colocado em ativação. Obrigado pelo Teu poder, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito em nós. Pai, nós somos tão gratos pelo Espírito Santo, Pai. Obrigado por essa vida em nós. Obrigado por não nos deixar sozinhos. Obrigado porque Ele nos guia a toda a verdade em todas as coisas. Obrigado, Espírito Santo, pelos Teus comandos. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não nos deixa errar, Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é o nosso consolador. Obrigado, Espírito Santo, porque na hora da angústia, na hora da tristeza, o Senhor está ali para nos consolar com a verdade. Obrigado porque o Senhor nos ampara. Obrigado por esse amor. Nós não iremos, Pai, apagar o Espírito de nós. Nós não iremos deixar de corresponder com os Teus comandos, Pai, porque nós somos Teus filhos. E os Teus filhos estão aqui para glorificar o Seu nome, Pai. Nós Te damos graças, Pai, porque nós vamos avançar. Obrigado, Pai, porque nós vamos avançar. Nós vamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te rendemos graças pela Tua força em nós, por essa palavra que nos dá a vida, no nome de Jesus.